Então vamos lá. Lilith foi a primeira esposa de Adão? De onde surgiu isso? Acho que a pergunta principal é: a Eva, quando ela surge no paraíso, se Deus cria os animais sempre do sexo feminino e do sexo masculino, por que quando ele faz o primeiro homem, o primeiro ser vivo humano, ele não faz um casal? Ele faz Adão sozinho e deixa Adão no paraíso, no Éden, durante a gente não sabe quanto tempo, a ponto de Adão se entristecer, se queixar da solidão. Então, essa pergunta ela começou a permear o imaginário das pessoas. A segunda é: se Adão foi feito da terra, por que Eva também não foi feita da terra? E aí começa-se a questionar a ideia de que havia necessidade de que a mulher fosse submissa ao homem. E para isso, ela foi feita de um pedaço do homem. E por ser um pedaço dele, ela deveria a vida dela a ele. Ela seria propriedade dele. Esse era o consenso que permeava a ideia das pessoas quando se agrupou num conjunto de crenças, e a Lilith, ela é da mitologia judaica. Quem escreveu a Bíblia? Judeus. A história de Lilith, ela não entra na Bíblia, mas ela faz parte da cultura judaica. Só que é muito estranho. Porque assim, para a mitologia judaica, a Lilith foi feita junto com Adão para povoar a terra. E eles tinham... mitologia, gente. Eles... segundo a história, né, a mitologia, Lilith paria 100 filhos por dia para povoar a terra. E no paraíso, ela e Adão viviam. Só que ela se sentia igual a Adão. E não se subestimava, não, mas ela não se subpunha. Essa palavra nem existe, eu acabei de inventar. Subjulgava ele. E aí entra a questão engraçada, né? Fala que na hora do sexo, isso aí eu acho que já é uma ideia medieval, na hora do sexo, Lilith queria ficar por cima de Adão. E isso era uma coisa muito humilhante para o homem naquela época, porque ele tinha que ficar por cima para dominar. Né? Adão não sabia do que era bom. Não sabia. E aí, por causa disso, ele começa a rejeitar. E Deus olha para Lilith e fala: você precisa ser submissa a Adão. Como ela não aceita, ela é expulsa do paraíso. Depois disso, Deus faz Adão dormir, tira da costela de Adão Eva, e aí Eva se torna submissa a ele. Enquanto isso, Lilith sai vagando pela terra. Vai até o Mar Vermelho, fica lá, desamparada, desiludida, até que ela conhece Samael. Quem é Samael? Samael, aí também, de acordo com a mitologia, seria Satanás. Ou melhor, ele seria o anjo de luz caído, Lúcifer. E aí ela se torna amante dele, e com isso Lilith passa a procriar, sendo mãe de todas as criaturas noturnas ou demônios, de acordo com a sua interpretação. Voltando para o Éden, Eva, agora submissa, começa e dá à luz a Adão, a Abel, a Caim, e aí começa toda a descendência. Paralelo a isso, tem a descendência do mal sendo construída por Lilith e Samael. Essa é a introdução, né, para você entender um pouquinho da mitologia sobre Lilith. Agora, é importante a gente salientar que a figura de Lilith, hoje em dia, ela não é mostrada como um demônio. E ela não tem nenhum quesito espiritual que envolva ela, nem tampouco adoração. Ela está mais envolta ao sentido de direitos iguais, de que homens e mulheres têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigatoriedades. Eles são irmãos de criação e de
favores. Por isso, quando a gente vai estudar toda a história da evolução dos tempos, dos séculos, das cidades, a gente vê a mulher sendo muito subjugada. Sempre em favor do homem. Eu sempre digo, já disse isso aqui algumas vezes, as pessoas, elas precisam sempre, isso é muito triste, a religião, ela precisa sempre ter um mal palpável. Existe o mal utópico, Satanás. Mas você não vê Satanás, você não briga com Satanás. Você fala dele, mas ele é um mal utópico, é um mal invisível. Mas a religião precisa de um mal palpável, para que você aguce a fé das pessoas e automaticamente possa mantê-las na mordaça, no cabresto. Então, durante muitos e muitos séculos, a mulher era esse mal. A mulher era a prostituta, a meretriz, aquela que seduzia, aquela que era rebelde, aquela que quando queria fazer qualquer coisa que não era dado a ela para fazer, ela era chamada de bruxa. Ela era apedrejada ou queimada. A igreja, quando eu falo a religião, precisava de um mal palpável. Quando a voz da mulher começou a ganhar alguma notoriedade, muito pouca ainda, a igreja como a religião, traz para o mal o negro. Então você tem os últimos 500 anos com a escravidão acontecendo, porque a religião dizia que o negro não tinha alma, o preto não tinha alma. Era uma classe de pessoas menos favorecidas. Era uma sub-humana, uma classe sub-humana. E quando você pensa nisso, você vê que, por exemplo, o partido nazista na Alemanha, ele tinha o aval da igreja. Você quer... E muito pior, a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. As reuniões da Ku Klux Klan, que eram aquelas pessoas odientas que assassinavam pretos só pelo fato deles serem pretos, essas reuniões aconteciam nas igrejas. Por quê? Porque preto não tem alma, é um bicho. Então por isso eu posso escravizar. Era um inimigo. Então a rebelião culpa o preto. O estupro culpa o preto. O aumento da criminalidade culpa o preto. Então assim, a religião pega isso. Hoje já está sendo mais difícil culpar. Se culpa a mulher? Se culpa. Se culpa o preto? Se culpa. Mas hoje a religião ela já se volta para uma outra área, para um outro grupo de pessoas que são os gays. Que também vai deixar de ser. Entendeu? Mas hoje o inimigo da igreja são os gays. E eu sei porque a gente recebe o tempo inteiro que vocês querem destruir a família tradicional brasileira. A igreja, a Bíblia é a única barreira que protege a família dos gays. Então assim, ela precisa de um inimigo palpável para defender. Eu acho que em breve, o comunismo que se fala tanto, ele não vai ficar tão em margem alta assim. Os gays ainda vão dominar um pouquinho e aí depois vem.